Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um episódio do Mind Player. O Mind Player a gente faz análises sobre os filmes, sobre episódios, sobre games e a gente relaciona com a mente, com a espiritualidade. No dia de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Homem de Ferro. Eu vou lá atrás, principalmente no primeiro episódio que foi lançado pela Marvel Studios. Eu vou fazer toda uma análise a respeito desse filme. Inclusive, ele é um dos filmes bem interessantes da gente analisar aqui dentro do Mind Player, porque ele tem a base de algumas coisas que a gente fala em nosso trabalho. Então vem com a gente que com certeza esse episódio está feito para você. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você para você se inscrever no canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, basta clicar no botão vermelho aqui abaixo, o botão inscreva-se. Além disso, convido sempre você a clicar nesse sino para receber todas as notificações pela primeira vez, e além disso você vai ser disparado através do YouTube, através do seu e-mail, com qualquer vídeo que a gente possa estar fazendo dentro do canal neste exato momento, entre as nossas lives, os nossos novos vídeos também, tá bom? Então assim, nessa análise que a gente vai fazer sobre o Homem de Ferro, eu vou analisar o Homem de Ferro primeiro que foi lançado com Robert Downey Jr. em 2008, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero analisar em relação ao Homem de Ferro tem a ver com o filme, foi feito antes da compra pela Disney, né? Então, foi antes da Disney em 2009, que foi a compra. Basicamente, a compra da Marvel, né, pela Disney foi mais ou menos... eu fiz até as análises em relação aos valores, foi de 4,24 bilhões, né, em relação à compra. A Marvel não pertencia à Disney, a Marvel era independente, mas chegou num momento, não sei se você sabe dessa história, mas é muito interessante a gente contar sobre isso, porque tem muito a ver com a força mental, com aquilo que você acredita, com a maneira que você está lidando com a sua vida. A Marvel estava indo muito mal das pernas, né? Naquele período de 2008 até antes, como não tinha filmes que estavam decolando, né, eles venderam muitos personagens. Se você até viu, nos Vingadores, por exemplo, você vê o Hulk, né? Mas o Hulk, na verdade, ele já foi vendido assim como se fosse uma parceria entre a Disney e a Sony, né? Como o Homem-Aranha também. Enfim, entre outros personagens, né? Eu não sou especialista da Marvel, pode ser que eu fale alguma coisa errada aqui, você pode ser especialista mais do que eu. Mas do pouco que eu sei, a gente sabe disso, né? Então, assim, para ganhar caixa, fluxo de caixa, né, ter uma entrada aí de dinheiro, a Marvel começou a abdicar de alguns personagens, ou mesmo fazer empréstimos de personagens para conseguir se manter. E aí, no caso, eles fizeram essa aposta nesse filme, chama Homem de Ferro. O Homem de Ferro, inclusive, foi o primeiro filme que a Marvel lançou nesses moldes que hoje a gente conhece. Hoje tá fácil de você entender, né? A Marvel é o maior estúdio. Só que naquela época, em 2008, eles não tinham esse conhecimento. Não tinham uma análise, não tinham uma continuação, não sabia como que ia ser, né? Entre outros aspectos. Então, assim, imagina você tá mal das pernas, pode ir para falência, você não sabe o que fazer, né? Então, a resiliência que a Marvel teve nesse momento foi também a mesma resiliência que a gente pode dizer no ator principal, cotado para o filme, que é o Robert Downey Jr. Naquela época a gente não tinha noção, mas hoje, se você já sabe, no momento que eu tô gravando esse Mind Player, o Robert Downey Jr. é o mais bem pago dos Vingadores, né? Se não me falha a memória, é 11 milhões, né? Não lembro agora o cachê dele para participar dos Vingadores. Eu não lembro agora, tá? Pode ser que esteja falando errado, mas ele é o mais bem pago de todos os Vingadores, né? Então você percebe o quê? A valorização. Então, assim, a Marvel acertou, né? E ao mesmo tempo você vê a história do próprio Robert Downey Jr. em relação à recuperação dele, né? Numa época que ele já viveu com drogas, ele fez reabilitação, né? Então você tem uma reascensão. Você vê assim, é um mito da Fênix mesmo, né? Aquela coisa que a gente fala até na afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, né? Você percebe isso antes da Disney, né? Antes de ser comprada. Tanto que o Homem de Ferro 2008, você vai analisar e fazer a comparação com os outros filmes, é completamente diferente, tá? Você percebe até o enredo é muito diferente. A gente vai analisar um pouco mais com profundidade, mas só para analisar esse primeiro aspecto, é a ressurreição, vamos dizer assim, do Robert Downey Jr., da Marvel e também de um personagem que não era muito valorizado, que era o Homem de Ferro. O Homem de Ferro sempre foi o que a gente chama de categoria B nos quadrinhos, né? Nunca foi, por exemplo, o destaque, né? Como, por exemplo, em outros ADC, por exemplo, Super-Homem. Super-Homem é classe A, né? Na Marvel, por exemplo, tinham outros personagens, né, que eram muito valorizados, muito mais, até o Thor, né, não era valorizado. Então você percebe o quê? Que foi uma troca, né, o Capitão América, por exemplo, sempre, né, foi bem cotado, enfim, mas as pessoas às vezes não gostavam porque era dos Estados Unidos, enfim. Só que você vê o quê? Nessa mudança estratégica que às vezes acontece na sua vida, é o que dá certo, né? E aí uma frase que eu quero fechar nesse primeiro ponto é: talvez você esteja no lugar errado,
sendo a pessoa certa, ou invertendo, você seja a pessoa certa no lugar errado. Segundo aspecto do Homem de Ferro, eu tô analisando 2008, tá bom? O primeiro filme. Teve as continuações, mas aí já tava com a Disney, mas eu tô analisando o primeiro, tá? Talvez a gente faça do 2, o 3, a gente vai analisar ainda, mas esse filme, na verdade, estava sendo cotado para eu fazer faz tempo, tá bom? O segundo aspecto é Retorno de Saturno. Retorno de Saturno é o que a gente chama de um período que todo mundo vai passar, tá? Basicamente, o primeiro retorno acontece aos 28 anos, depois acontece com 59 anos, né? O Retorno de Saturno, ele tem uma base científica, arqueológica, das antigas civilizações, e se você, na verdade, estuda astrologia e astronomia, sabe que isso, na verdade, acontece de verdade. Tem muitas pessoas, às vezes, que não acreditam, tal, mas não, nesse momento do mundo, nessa transição, né, de era, transição aquariana, não tem muito mais aquilo que se você acredita ou não acredita, porque o universo, Deus, Buda, Krishna, lá, grande arquiteto do mundo, da forma que você chamar, é assim, as coisas acontecem. Não tem o que você questionar, né? Às vezes as pessoas estão perdendo tempo em relação a discutindo certas coisas que, na verdade, nem são pertinentes a ela. Porque o universo não vai argumentar com você, ele vai trazer, quer você aceite ou não, né? E o que acontece no Retorno de Saturno é a mesma coisa. É essa forma de você analisar a sua vida. Você está vivendo seu propósito, está fazendo aquilo que você, na verdade, veio fazer, né? Lembrando que propósito, na verdade, não é assim, um presente. Você vai conquistar aqui esse propósito, agora eu já sei qual que é o meu propósito. É o caminho. Né? Muitas pessoas às vezes entram em choque por causa disso, e até o Tony Stark acontece isso, porque qual que é o retorno de Saturno, né, no filme o Homem de Ferro? É quando ele percebe que, na verdade, ele viveu a vida dele, e o pai também, né, que depois vai aparecer nos outros filmes, até no Capitão América, né, o pai dele, o Stark. Então, assim, percebe que a empresa Stark faz bombas, faz equipamentos militares, armas, né, para matar outras pessoas, e aí ele tem como se fosse um déjà vu, ele vai, né, ele é capturado, assim, vai ter spoilers, né, eu já falei isso já sempre, mas ele é capturado, ele vai para uma prisão, enfim, é perceptível que é ali no Afeganistão, né, num país ali próximo àquela região afegã, né, e aí, no caso, ele percebe que as mesmas armas que seriam levadas para a democracia, seriam levadas para trazer a paz, são utilizadas, são compradas por aqueles que, na verdade, ele não gostaria que usasse as armas, né? Lembrando que arma em si, na verdade, não significa segurança, né? A arma, na verdade, a única segurança que você tem, na verdade, é o poder que você tem, né? E esse poder, na verdade, é o que traz até hoje as guerras, né? Esse choque que tem entre as civilizações. Eu não vou focar nisso, mas em relação ao retorno de Saturno do Stark, é isso que acontece. Ele começa a questionar o que eu estou fazendo da minha vida, né? Tanto que quando ele volta, ele cria, né, a primeira armadura dele, então isso vai dar todo o desenrolar do filme. Você percebe que ele volta, ele pega o hambúrguer, ele vai lá na frente, fala que não vai fazer mais isso, aí o sócio dele, né, o vice-presidente entra lá, não, peraí, você eu acho que não fez bem o sol na sua cabeça, né? Então, assim, o que acontece? O choque que você tem em relação à realidade, em relação à sua ilusão, né, o que acontece é esse choque que a gente chama de ruptura. E acontece várias vezes na sua vida, independente se você tiver 28 ou não tiver, mas lembrando, o retorno de Saturno é que nem a transição de eras que a gente está passando agora. A gente já viveu a era de peixes, agora está indo para a era de aquário. Na transição que nós estamos nesse exato momento, vão ter elementos de peixes como elementos de aquário, na mesma coisa do Stark. Vão ter elementos que, na verdade, a indústria belicista mata, e também eu posso ter um outro tipo de economia, que é o que acontece, porque ele vai, vamos falar, produzir, né, através do que ele cria até para ele, né, para o coração dele não parar de bater, aquela tecnologia, que eu esqueci o nome agora, mas é uma tecnologia que fica aqui, né, que basicamente é o símbolo do Homem de Ferro, e comercializar isso. Como Nikola Tesla, né, também tem algumas memórias implantadas aí no seu subconsciente, se você estudou Tesla, sabe o que eu estou falando, criou essa energia também, aliás, não criou, né, porque ele descobriu que a energia já é grátis, né, porque a Terra é um grande ímã eletromagnético, né, então você percebe que o Stark tem esse retorno de Saturno, e pode ser que você esteja nesse momento também, né, o retorno de Saturno é entre, tá, os 28 anos, basicamente na matemática a gente chamava de bissetriz, né. Aí, no caso, seria essa intersecção. Então, pode ser antes dos 28 e depois, 35, 37, depende da pessoa, tá? Mas é esse choque. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que vale a pena? E muitas pessoas estão tendo esse tipo de despertar, até por causa dessa transição, mas mais do que isso, o retorno de Saturno também acontece de fato no seu corpo, não somente no seu espírito também.
Terceiro aspecto tem a ver com o ego do Tony Stark. Basicamente, foi bem colocado, né, a atuação do Robert Downey Jr. Basicamente, ele, né, ele é o Tony Stark mesmo, até na vida real. Mas o que acontece em relação ao ego, né? Você tem, assim, até na psicologia a gente chama de ego, self, ou mesmo ego, eu, né? Na verdade, não utiliza muito eu, né? Mas aqui na nossa metodologia, na alquimia da mente, a gente fala muito sobre isso. E quando a gente pensa no ego, é em relação a você defender só os seus interesses. E às vezes até na forma que você fala, você é arrogante, você é egoísta, e as pessoas não costumam gostar de você, né? E o que acontece muito na história do Tony Stark é muito isso. Ele não tem poucos amigos, ele tem poucos amigos, e na verdade ele afasta as outras pessoas, né? Porque ele não quer ter esse contato próximo. Tanto que quem vai ser a personagem que vai quebrar isso vai ser a Pepper, né? Que vai, inclusive, depois, nos outros filmes, vai casar com ele, enfim. Mas o que você percebe? O Stark, ele representa muito o que a gente vê dos inventores ao longo da história da humanidade. Se você gosta de ler biografias, eu recomendo muito que você leia, tá? Mas se você pensar em criadores, em artistas, em atletas, em pessoas que mudaram mesmo o mundo, e às vezes não vão estar nos livros de história, porque tem todo um interesse por trás de ter essas pessoas, você percebe o quê? Que eles tinham alguns critérios em comum. Né? E na maior parte das vezes eram pessoas introspectivas, né? Fazendo uma análise, eram pessoas introspectivas, as pessoas o consideravam arrogante porque ele tinha ideias muito diferentes das pessoas ao seu redor. E quando você traz uma ideia que é muito diferente ao seu redor, as pessoas acham que você está querendo saber mais que todo mundo. Não necessariamente nesse intuito. Né? E a pessoa às vezes é tão humilde em entender que as pessoas às vezes não sabem disso, mas ao mesmo tempo não tem como ficar explicando para elas, porque elas não estão ainda preparadas para receber. Né? Você vê, por exemplo, Leonardo da Vinci, é um grande assim, arquétipo que a gente poderia falar agora. Né? Naquela época, no final do século XV, começo do século XVI, ele trouxe várias invenções, as quais as pessoas ainda nem imaginavam. Né? Então, mas os conceitos, assim, os sketches, né? Que a gente fala em português, como que vamos falar, os rascunhos, né? Os rascunhos que nós tínhamos do Da Vinci, já concebiam um avião, já concebiam um helicóptero, mas em relação a termos de tecnologia demorou séculos para serem concebidos, né? Entre outras pessoas, tá? Assim, a gente poderia falar desde filósofos também que pensaram em relação às coisas, como inventores mesmo, que pensaram, engenheiros que pensavam sobre isso. E a gente pode ir até mais lá atrás, nas civilizações antigas, Atlântida, Suméria, Lemúria, entre as tecnologias que a gente acha que tem hoje, que sabe muito sobre hoje, mas na verdade a gente tinha avanços tecnológicos muito maiores lá no passado, que foram perdidos, ou mesmo escondidos da humanidade, né? E isso a gente tem tanto artefatos arqueológicos, livros históricos, né? As próprias religiões, elas representam muitas histórias que na verdade foram contadas lá, mas existiram, né? De uma maneira não do jeito que está escrito, mas de uma maneira que na verdade foi de fato real, né? E a gente percebe isso no Stark. O ego é muita representação disso. Ele é um avatar, ele é uma representação muito do ego, do inventor. E tem que ser assim, entendeu? Para você entender que as pessoas, às vezes, elas têm esse jeito, mas na verdade é porque elas querem trazer algo diferente para o mundo. Tá? E aí, no caso, eu não vou analisar se o Stark está certo ou está errado. Aqui no objetivo não é 3D, aqui é 5D, né? Ele fez coisas ruins, Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar as outras pessoas, né? Então, analisar ele no sentido que ele está em constante evolução, e você percebe isso nos filmes, e até como a forma que ele interage com as outras pessoas, né? Você percebe uma evolução também nesse quesito. O quarto aspecto que eu acho super interessante a gente falar do Homem de Ferro é a conceituação, por mais que você ainda não tenha pensado sobre isso, mas lá você vê muito luz e trevas. Você pode ver tanto no vilão, né, que eles gostam de colocar, sempre tem um vilão, né, mas não existe vilão, né? Quem é o vilão é você, né? Quem é o herói é você, né? Luz e trevas existe dentro da gente, por mais que você questione, não, eu não tenho trevas dentro de mim, né? E isso, na verdade, foi conceituado muito. A gente vê as histórias, escolas acadêmicas em relação à psicologia, em relação à neurociência, em relação à neurologia. Você tem um debate muito sobre isso, né? Pensamentos, sentimentos, da onde que é fabricado, por exemplo, no córtex cerebral, determinado hormônio relacionado à dor, relacionado ao amor, né? Até hoje a gente tem relacionado a isso. Se a gente for numa perspectiva até da quântica, saiu um artigo recentemente, até eu compartilhei nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, relacionado com o poder da energia quântica na forma do som, né? Então o som interfere nas energias quânticas e isso interfere nas máquinas. Então a energia do som, né, já está sendo estudada de uma forma real, porque era no paper, era a Universidade de Israel que está estudando isso. E você percebe o quê? Existem novas possibilidades
que estão sendo concebidas, né? E isso que percebe-se que luz e trevas é basicamente a forma de você crescer ou você, na verdade, se diminuir. Né? O que a gente pode dizer das polaridades, algo que é muito arqueológico, muito antigo. Né? A gente ainda tem pessoas ainda paradas nessas polaridades, ou eu sou aqui ou eu sou aqui. Não é assim que funciona, né? A gente sabe da lei do ritmo, né? Basicamente uma das leis herméticas aí, e Hermes Trismegistus, eu já falei até em umas lives, se você quiser assistir, entender um pouco melhor, procura aqui no canal do YouTube. Se você está ouvindo a gente, entra no nosso canal, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. E lá você vai entender um pouquinho mais. Mas o princípio do ritmo é o quê? Nós estamos em constante movimento. Não existe você continuar nas polaridades. Porque estar nas polaridades é você restringir a sua evolução. Né? Então, luz e trevas existem dentro da gente. O Stark é muito disso. Ele faz uma coisa, mas depois ele se arrepende. Né? É a coisa do herói. Né? O herói, na verdade, nunca está certo. E às vezes as pessoas acham, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, mas eu não sei se isso é pra mim. Né? E acaba vivendo a vida de uma forma medíocre, de uma forma mediana. Achando que, na verdade, sempre vai existir esse momento certo, esse momento que, na verdade, vai vir uma resposta, né? Alguém vai fazer aquilo por você, né? Você delega, às vezes até com frase, não, mas se isso for para ser, vai ser. Você tem que fazer, meu amigo, minha amiga. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Basicamente é isso, né? E Luz e Trevas, na verdade, é perceptível no filme de uma forma que ele vai construindo isso. Tanto que no final do filme você tem uma desconstrução do próprio Stark do começo. Se você presta muita atenção disso, como ele era e como ele é depois, né? Por mais que ele fique arrogante ainda, mas é o jeito dele, né? O ponto é o que ele aprendeu, né? E a mesma coisa eu digo pra você. O que você está aprendendo nesse exato momento? Você veio de um ponto para outro, só que você não faz essa análise. Você gosta de fazer análise dos outros, mas quando é você deixa sempre você para segundo plano. Presta muita atenção nisso. E o quinto e último aspecto aqui do Mind Player sobre o Homem de Ferro é em relação à armadura, né? E eu vou colocar a armadura como um arquétipo. Por que um arquétipo? Basicamente, quem utilizou muito essa palavra arquétipo foi o Jung, né? O Jung foi um dos discípulos do Freud, mas basicamente ele criou uma escola, que foi a psicologia, né, analítica. Então, assim, se a gente pensar na armadura, a gente vê muito em relação a... O que o Homem de Ferro é? Ele é um Homem de Ferro, então ele tem uma armadura de ferro, certo? Isso é fácil de ser compreendido, lógico, Diego, senão não teria Homem de Ferro. Beleza, mas poderia ser uma outra armadura, certo? Mas você vê muitos heróis, o que? Eles têm uma capa, eles têm uma máscara, eles têm uma armadura, no caso do Homem de Ferro, né? Você tem, por exemplo, armas, então você tem o escudo do Capitão América, o Batman, ele tem todo o aparato dele para se proteger, para que as pessoas não reconheçam que ele é Bruce Wayne, entre outras coisas, né? O homem, o Super-Homem é um óculos, né? Mas... Até eu uso óculos também, como que a pessoa vai deixar de reconhecer você, né? Às vezes é brincadeira, mas a gente tem o quê? Uma forma de afastar o mundo, né, real do mundo do super-herói. E isso, na verdade, é muito criado por você, tá? E eu quero dizer isso porque o Stark faz a mesma coisa, mas na história do Homem de Ferro, no final, né? Eu sou o Homem de Ferro. O que acontece? Você tem o quê? Um choque. Ele não está buscando distanciar do super-herói. Ele é o super-herói. E ele quer que as outras pessoas saibam. Então, uma das coisas mais interessantes desse filme, até o Batman também, por mais que o Bruce Wayne, né, não revele que ele é o Batman, mas o Homem de Ferro é a única pessoa que pisa no chão, vamos dizer assim, e fala, eu sou o cara. E aí, no caso, ele vai pagar todas as consequências. Se você viu as continuações dos outros filmes, você percebe que as pessoas vão atrás dele, porque eles sabem que é ele. Não tem como fugir, entendeu? Então, por exemplo, às vezes as pessoas criam esse universo dos super-heróis. Então, você tem codinome, né? Que nem você nas redes sociais. Você acha que você pode criar fakes, né? Ou mesmo falar de todo mundo, falar mal de todo mundo, né? Porque você não está mostrando o seu rosto. Mas o universo, meu amigo, ele sabe, minha amiga, sabe de você, sabe quem é você. Não adianta você espalhar, né, às vezes a raiva ou mesmo o desprazer para as outras pessoas, magoando outras pessoas. Às vezes não é nem nas redes sociais, mas pode ser até com uma pessoa próxima a você da sua família, né? Mas energia negativa volta energia negativa. Raiva volta para você, é a mesma coisa em relação aos arquétipos. Então presta muita atenção em relação a isso. Estou dizendo isso porque não adianta você tentar se esconder. E no caso do Stark, ele faz essa brilhante conclusão, né, no final do filme, mas o que? Ele não quer se esconder. Né? Então é uma quebra de padrão, eu acho muito interessante, porque todas as memórias implantadas dos filmes de super-herói, você cria, né, duas pessoas. Uma é a pessoa real, né, então é um profissional, como fala,
o Clark Kent, que trabalha no Planeta Diário, né? Então ele é um jornalista, né? O super-homem. Mas na vida ilusória, ele tem superpoderes, ele é o super-homem. Não tem essa desconstrói, né, a história do Homem de Ferro. Então eu acho muito legal porque você percebe pela primeira vez, assim, em relação a um grande personagem, né, que era categoria B e vira categoria A, o que isso trabalha dentro da gente. Pode ser simples, né, mas é o simples que faz a grande diferença. Presta muita atenção nisso, porque talvez você esteja construindo esse mundo dos superpoderes, né, então criando só, não, se eu pensar, mentalizar, eu vou atrair tudo aquilo, mas você não está fazendo o dever de casa, pisar no chão, criar estratégia, plano de ação, entendeu? Aqui, ó, coloca na frente do computador, coloca na frente do papel. É isso que falta, talvez, na sua vida para você ter o sucesso que você merece. Se você gostou desse episódio do Mind Player, dá aquela curtida aqui pra gente, compartilha com seus amigos, sua família, com as pessoas que você ama, com certeza vai ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, basta clicar aqui no botão inscreva. Se você está ouvindo a gente às vezes por podcast ou mesmo em algum áudio ou outra mídia, basicamente acessa agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos em mais episódios aqui do Mind Player. Muita luz e prosperidade para você. Forte abraço, até logo, tchau, tchau.